continuação da leitura do livro Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Mas aí eu fiquei inteiriço. Com a dureza de querer que, exprimida a minha substância vexada, fui sendo outro, eu mesmo senti. Eu, Riobaldo, jagunço, homem de matar e morrer, com a minha valentia. Riobaldo, homem, eu, sem pai, sem mãe, sem apego nenhum, sem pertencências. Eu pesei o pé no chão, acheguei meus dentes. Eu estava fechado, fechado na ideia, fechado no couro. A pessoa daquele monstro, Hermógenes, não encostava amizade em mim. E nem ele naquela hora não era. Era um nome, sem índole, sem gana. Só uma obrigação de chefia. E por cima de mim e dele estava Joca Ramiro. Eu pensei em Joca Ramiro, eu era feito um soldado, obedecia a uma regra alta. Eu não obedecia àquele Hermógenes. Dentro de mim eu falei, eu, Riobaldo, eu. Joca Ramiro é que era, a obrigação de chefia. Mas Joca Ramiro parava por longe. Era feita uma lei determinada. Eu pensei nele só forte, pensando, Joca Ramiro. A arga que em mim roncou era um despropósito, uma pancada de mar. Eu nem precisava mais ter ódio, nem receio nenhum. Eu fui desertando da cobiça de mimar o revólver e desfechar em fígados. Eu refiro ao Senhor mais tudo, isso, de um bater de ser, só. Dessas boas fúrias da vida. Aí, ele tinha que eu escolhesse os para vir juntos. Ele estava me experimentando, e não tardei. O garanço, eu disse. E este aqui, completei, para aquele Monte Clarence apontando. Bem que eu queria também o feijó. Mas deviam ser só 2? Então a conta já estava. E de Adorim? O senhor perguntará. Por de Adorim era que eu não dizia. O pensamento nele me repassava. O tempozinho todo, naquele soflagrante. E estúrdio. Eu, principalmente, não queria de Adorim perto de mim para as horas. Por quê? Porque é o que eu mesmo não sabia. Seria que eu me desvalecesse da presença dele comigo? Pelos perigos que eu visse virem a ele, no meio do combate? Ou seria que a lembrança de ter de Adorim junto naquilo que me desgostasse, por me enfraquecer? Agora eu assim, duro ferro diante do Hermógenes, leão coração. Eu se sei, porque era como eu estava, e assim respondi, que então Garanço e o Monte Clarence iam com a gente. Como saímos, viemos vindo, desfeitos aos 2, aos 3, aos sozinhos. Já era noite. Noite na Jaíba. Dá de uma assada uma pancada só. Há de que se acostumar com o escuro nos olhos. Eu conto tudo ao senhor. O caminhar da gente se media em silencioso. Nem o das alpergatas não se ouvia. De tantos matos baixos, carrascal, o chio dos bichinhos era 1.000.000 só. Por lá a coruja grande avoa, que sabe bem aonde vai, sabe sem barulho. E quando o vulto dela assombrava, em frente da gente no ar, eu fechava os olhos 3 vezes. O Hermógenes rompia diante, não dizia palavra, nem o Garanço também, nem o Monte Clarence. Isso em meu sentir, eu a eles agradecia. Quem vai morrer e matar? Pode ter conversa? Só esses pássaros de pena mole, gerados da noite. Tantos bacuraus insensatos. O Sebastião, que chamava a fêmea com as grandes risadas, pedindo tabaco bom. Eu digo ao senhor que eu ia pensando, em nada. Eu só esforçava atenção numa coisa, que era que devia de aguardar tenência simples e constância miúda, esperando a novidade de cada momento. A minha pessoa tomava para mim um valor enorme. Aquele pássaro, mede léguas, erguia vôo de pousado, no meio da estrada, e toda vez ia de abaixar 10 braças mais adiante. Do jeito mesmo, conforme de comum, esses fazem. Bobice dele, não via que o perigo torna a vir sempre? Eu digo tudo, disse. Matar e morrer. Toleima. Nisso mesmo era que eu não pensava. Eu descarecia. Era assim.
Eu ia indo, cumprindo ordens. Eu tinha de chegar num lugar, aperrar as armas. Acontecia o seguinte: o que viesse vinha. Tudo não é sina. Tudo não é sina? Nanja não queria me lembrar de nenhuma. Com meia légua andava, por um trilho. É preciso não roçar forte nos ramagens, não partir galhos, caminhar de noite no breu se jura essa benção. O que preza o chão, o pé que adivinha. A gente imagina alguns buracões disformes, a gente espera vozes, e pouquinhas estrelas dando céu, a noite barrava, bruta. Eu digo ao senhor, a noite é da morte. Nada pega significado em certas horas. Sabia que eu mais pensei no seguinte: como é que o curiango canta? Como é que o curiango canta? É curiangu? A obra de mais de 100 braças do riacho. O Hermógenes esbarrou. Conchegamos. E com as mãos apalpávamos uns aos outros. Dali em diante era junto a junto. O Hermógenes puxando enxergava por nós. Que olhos que esse descaravam de dentro do escuro qualquer coisa. Olhar assim que nem o da Suindara. Cada um com um punhal a ponto. Atravessamos o córrego, pulando pelas alpondras, e mais para baixo sabíamos de uma estiva, mas lá se temia que tivessem botado sentinelas. Ali era um lugar pior. Um estremecimento me deu e me desceu. Eu senti o espaço na minha nuca. Do escurão, tudo é muito possível. Do outro lado, o Hermógenes sussurrou ordens. Deitamos. Eu estava atrás de uma árvore, uma almécega. Mais atrás de mim, o riacho, passante por duas pedras. Naquela espera, carecíamos de persistir horas, dando tempo, assim, a água perto, os mosquitos vêm. Eles acordam com pitar. Eles acordam com o cheiro da cara da gente e não concedem sossego. Acender cigarro e pitar não se podia. A noite é uma grande demora. Ah, o que os mosquitos infernizavam. Por isso mesmo eu direi. Era que o Hermógenes tinha escolhido ali. Que ninguém pegasse no sono. Que a mosquitada não deixava. Mas não seria de mim que pudesse ferrar no sono, assim perto daquele homem, príncipe das tantas maldades. O que eu queria é que tudo sucedesse, mal ou bem aquela noite, tivesse termo e terminada. Tá aqui, toma, ouvi. Era o Hermógenes, um taco de fumo me dando, que em forte cachaça ele tinha acabado de empapar. Era para se esfregar na cara e nas mãos. Aceitei. Fosse coisa de comer, não aceitava. Nada não disse, não agradeci. Aquilo era o serviço de armas, fazia parte. E esfreguei bem. Ao que os mosquitos deixaram de me ferroar. Desde fiquei, pois então, me divertindo de beliscar a casca da almécega, aquela resina de Icici. Daí, os pensamentos que tive foram os que nem merecem e não sou capaz de dar narração. Retratos de pessoas diversas, ressaltos de conversas tolas, coisas em vago das viagens que eu tinha feito. A noite durava. Haja de contar o que foi. O todo de se escorregar na cima da encosta até o ponto de onde a espera do tocaia devia de ser. Aquilo igual sendo. Um homem se arraiga em terra no capim, no chão, e vai, sendo serepente, em gato de caça. Carece de repartir frouxo o peso do corpo. Semelhante fosse nadando, cotovelo, joelho, é que transpõe. Tudo um ai devagar, que chega, porreia, tem que ser. Não vale o arranco depressa. O senhor tem de ficar o comprido que pode. Por mais de as juntas da gente estalam, o senhor mesmo escuta. Se coça a canela com calcanhar, estando com a polaina não adiantada, de cada vez o senhor vira o corpo num lado e olha, escuta. Qualquer barulho sem tento que se faz, verte perigo. Pássaro pousado em moita, que se assusta forte a voo, dá aviso ao inimigo. Pior são os que têm ninho feito. Às vezes, esvoaçam aos gritos. Do mesmo lugar, dão muito aviso. Aí, quando é tempo de vagalume, esses são 1000 demais. Sobre toda a parte a gente mal chega, eles vão se esparramando de acender. Na grama em redor. É uma esteira de luz de fogo verde que tudo alastra. É o pior aviso. O que nós estávamos fazendo era uma razão de loucura. Muita.
coisa que só mesmo em guerra é que se quer. O punhal atravessado na boca, sabe? Sem querer, a gente rosna. As guardas, qualquer mato ameaça de que ia abolir. Com o inimigo vindo dele, árvores branquiçadas, traiçoeiramente. A gente amassa com a barriga espinhos e gravetos. É preciso se saber quando é que é melhor de calcar o estrepe firme com o gosto, que é o que se defende dele não se cravar. O inimigo pode estar engatinhando também. Versa por detrás, nunca se tem certeza. O cheiro da terra agoura mal. Capim de beira de fio, que corta a cara. E uns gafanhotos pulam, tem um estourinho, um tilique, uma figura que era das estrelas remexidas, titique delas, caindo por minhas costas. Trabalhos de unha. O capim escorria de sereno da noite, lagrimado. Ai, cobra? Pensar que no corisco do momento se pode premer mão numa rodilha grossa de cascavel, numa certa morte dessa. Pior é o surucucu, que passeia longe, noturnazã, monstro. Essa é o que há de mais doída ligeira nesse mundo. Eu rezei a jaculatória de São Bento. A água do sereno me molhava, da mácega das folhas. Eu digo ao senhor, me desgostava. Raio de uma repente, afastaram erva alta e minha cabeça encolhi. Era um tatu que ia entrando no buraco. Fungou e escutei o esfrego das suas mochibas. Tatu peba. E eu no rés dele. Que modo que, rastejando de minha banda da direita, o Hermógenes rompia e sentia o bafo de uma boca. E aquela a voltar deitado de bicho duro, braço por braço. O Garanço e o Monteclarense espigavam vez mais adiante, vez mais atrás. Quando se sem menos, o Hermógenes me esbarrou. Ele falou um murmo, me cochichou de mão em concha. É aqui mesmo, ele redisse. Onde era que estavam as estrelas dianteiras e os macios pássaros da noite? Pensei. Eu tinha fechado os olhos, o cheiro de um araçá branco formava bolas. Quietei. Até que o dia deu. Que é que foi do meu tempo, que horas que passaram? Aí eu podia medir pelas estrelas que vão em movimento, descendo do rumo do seu poente. Elas viraram. Mas digo ao senhor, eu não olhei para o céu, não queria, não podia. Assim espichado no escabro, um sofre no fresco da noite, o chão esfriava. E pensei, será se eu fosse adoecer? Um longe de dor de dente já me indispondo. Aquilo que cochilei, dormia ou não firme rejeitava? O Hermógenes, um homem existente, encostado no senhor? Calado curto, o pensamento dele assanha. Feito um berreiro. Aquelas mortes que eram para daí a pouco, já estavam na cabeça do Hermógenes. E eu não tinha nada com aquilo próprio. Eu não estava só obedecendo, pois não era? Ao que no primeiro fogo tocaieiro, danado desuso disso é o antes. Tanto antes, oh... O senhor acha que é natural? Ósgas que a gente tem de enxotar da ideia? Eu parava ali de matar aos outros, e não era pecado. Não era, eu resumi. Ósgas, cochilei e tenho, por descuido de querer. Dormi mesmo. Eu não era o chefe. Joca Ramiro queria daquilo. E o Hermógenes, mandante, perto, em sua capatazia. Dito por uns, no céu, coisa como uma careta preta. É erro. Não, nada. Oi, nada. Eu ia matar gente humana? Dali a pouco o madrugar clareava, e eu tinha de ver o dia vindo, como era o Hermógenes. Como eu vou dizer ao senhor? Bem, em bró de fantasia, ele grosso misturado de um cavalo e de uma jiboia, ou um cachorro grande. Eu tinha de obedecer a ele, fazer o que mandasse. Mandava matar? Meu querer não correspondia ali, por conta nenhuma. Eu nem conhecia aqueles inimigos, eu tinha raiva nenhuma deles. Pessoal de Zé Bebelo. Povo reunido na beira do Jequitaí, por ganhar seu dinheirinho fiel, feito tropa de soldo. E quantos não iam morrer por minha mão? Andante que perpassou um vento, e entre ele, o crico dos grilos e tantos bichinhos divagados. Assaz, à noite com sombras vermelhas. O exemplar da morte,
Dessa é que é nem um átomo, tão ligeira, tão direitinha, as coisas que eu nem queria pensar, mas eu pensava mais, e elas vinham. Veso de falar do Geraldo Pedro, que disse, aquele, hoje ele não existe mais, virou assombração, matei. E o Catocho contando do outro, lá tem os órfãos meus lá, tive de matar o pai deles. Por que era que falavam essas perversidades? Por que é que falavam? Por que é que era que tinha que obedecer ao Hermógenes? Ainda estava em tempo se eu quisesse. Sacanhava meu revólver, gastava nele um breve tiro, bem certo, e corria. Ladeira abaixo, às voltas, caçava de me sumir, nesse vai-te-mundo. Ah, nada. Então, aí mesmo era que o fogo feio começava. Por todas as partes, de todo jeito morresse. Muita gente. Primeiro de todos morria eu. Mesmo estava sem remédio. O Hermógenes mandava em mim. Que quer? Ele era mais forte. Pensei em Diadorim. O que tinha de querer era que nós dois saíssemos sobrados com vida. Desses todos combates acabasse a guerra, nós dois largávamos a jagunçada e íamos embora para os altos gerais tão ditos. Viver uma grande persistência. Agora, aqueles outros, os contrários, não estavam também com o poder de me matar? A asneira, e eu ia numa madrugadinha a cavalo com uma estrada de areia branca, no Buriti do ar, beira da vereda, emparelhado com um capiauzinho bondoso, companheiro qualquer, e a gente ria, conversava de tantas miúdas coisas sem maldades, se pitava, e eu ia levando meio saco de milho na garupa, ia parar num moinho para uma fazenda, para berganhar o milho por fubá. Sonhos que pensava. A fé, aqueles bebelos, também não tinham varado o norte para destruir a gente? E pois. O que tivesse de ser, somente sendo. Não era nem o Hermógenes, era do estado de lei. Nem dele não era. Eu cumpria, todos cumpriam. E eu vou para os Gerais, vou para os Gerais. Eu dizia, me dizia. Não a minha perna, então torci o de dar cãibra. E depois tirei a dureza dos dedos. A ver, Diadorim, a gente ia indo, nós dois a cavalo, e o campo cheirava 10 metros de chão de flor. E por que eu ia ter pena dos outros? Algum tinha pena de mim? Cabeça de homem é fraca, repensava. O que se carecia justo de fazer era acabar logo com essa guerra, acabar com aqueles abebelos. Pensar em Diadorim era o que me dava cordura e paz. Ah, digo ao Senhor, dessa noite não me esqueço. Posso? Aos poucos fui ficando soporado, e nem bom nem ruim. Matar, que me importava? Dessa noite esquecer não posso. Garoou, mas para a aurora. Como clareia, é aos golpes do céu, a escuridão puxada aos movimentos. A gente estava de costas para a barra do dia, e me lembro do que me lembro. O Hermógenes cruzou adiante, chato no chão, relando barriga e macio. Aquele homem era danado de tigre. Estava cochichando na cabeça do Garanço, e depois do Monte Clarence. Mostrava a eles os lugares em que deviam de. Arre! Voltou para perto de mim. Agora veio de outra banda. Disse. Tento, Riobaldo. Eu vi quando o Garanço rojou. Indo, pegou postura de proteção do cupim grande. Obra dos 5 metros para minha frente. Pouquinho para essa banda da esquerda. No não longe, rumo, divulguei Monte Clarence. Eu ainda mudei distância de uns passos, aproveitei tapação de uma árvore de boa grossura e um araçá de pomba fechado, e de só vigia o Hermógenes não me largava. Doesse na gente mesmo aquele princípiozinho de madrugada. Apertava a necessidade, porque não se avançava de uma vez para tudo, vias brabas. Ah, não se podia. Só logo no primeiro estremecear contra os bebelos. Nós 4 havíamos de restar mortos, cozidos nas parnaíbas. E dos companheiros outros não se sabia, sendo somente que o acampamento dos bebelos devia de estar a 1 hora dessa cercado exato. Em boa distância a roda toda. Tudo era paciência. Vinha um ventozinho, folheando, e tantos homens amoitados que só espiavam na obrigação, refleti. Até achei bonito agora.
Aí passarinhos que já vão voando, com um menorzinho ralo de luz, eles se contentam. Pra seu, só isso de caçar ou de comer. Triste, triste, um tiriri cantou. Alegre para mim, a peitica. Olhei adiante, curto, e lá era que eles estavam. Por entre umas árvores pequenas dava réstia de claridade. Em um formato de homem contravisto. Ele ia acender fogo. E apareceram vultos de outros, levantantes. Com pouco, alguns podiam vir descendo e buscar mais água no corguinho, se carecesse. Asneiras que pensei. Será que eles gastavam muita água? Será que um esmorece por medo ter? Eu não campeava a morte. Seguro nasci, sou feito. Do Hermógenes ali junto está, naquela hora, digo ao senhor que eu gostei. Riobaldo, Tataranana. É o é. Ele me governou, de repente, e aceitei. Desamarrei mão, de vez pronta. Eu já tinha resumido pontaria, eu tinha consolo de uma coisa, que era que aquele homem alto não podia ser Zé Bebelo. Eu não tremi, e escutei meu tiro e o do Hermógenes. E o homem alto caiu certo morto, rolou na mapoeira. Me deu uma raiva deles todos, e em toda parte, e sobre o tiroteio tinha começado. Estrodou falavam os rifles e outros, manlixa, granadeira e comblém. Festa de guerra. Mas digo ao senhor, atirei muitas vezes. Aí tomei ar, o senhor já viu guerra? A mesmo sem pensar, a gente esbarra e espera. Espera o quão vão responder. A gente quer porções, demais é o que se está, muito no meio do nada. A morte? A coisa do que era o show de bala? Que qual agora não se podia mais ter outros lados? Continuo na próxima leitura.